Bom dia, sexto ano. Nós estamos aí no capítulo 11, mas a gente tem que adiantar a correção da atividade para finalizar até segunda-feira que vem. Hoje era o prazo para mandar para mim o trabalho sobre as mulheres árabes nos países, que você poderia escolher algum ou fazer um apanhado geral. A gente vai tentar dar uma palhinha no final da aula, comentar alguma coisa, ver se dá tempo. Mas para isso a gente tem que adiantar a correção da página 27 a 35. Então, já vai a segunda mensagem. Semana que vem, segunda-feira, já mandei o planejamento, já está agendado uma trilha do capítulo 11. Esse capítulo, valendo 3 pontos, ok? Para fechar os pontos do trimestre. Vou repetir. Semana que vem, trilha, não vai ter extensão do prazo. É até aqui antes da aula, vocês já sabem. Vai estar liberado de segunda-feira até sexta-feira antes da aula. E vão ser, se não me engano, 6 perguntas valendo 0,5, 3 pontos, ok? Não vai ter extensão do prazo, é para fechar a nota dos senhores, ok? Tranquilo? Estou avisando, hein? Hoje era para ter mandado até antes da aula o trabalho, eu recebi alguns lá no Positivo On, fica tranquilo, quem ficou travando aí, quem deixou para mandar na última hora é um risco, já falei com vocês para não deixar na última hora, hein? Ok? O Positivo On estava ruim na quarta e na quinta, mas hoje está tranquilo, não tem nada absoluto para falar que não está funcionando, hein? E quem está perguntando se eu recebi o trabalho ou não, como estava liberado até antes da aula, eu não baixei. Eu vou baixar e depois eu vou falar se está tudo certo, tá tranquilo, ok? Nem adianta, assim, eu não olhei, só olhei quem estava aqui mandando o Positivo 1. Agora eu quero todo mundo com a apostila aberta, página 27, ajudando a fazer a correção. Por favor, hein? Ok? Não tem problema não, Manuel, eu já recebi. Ok? Quem pode ler para mim a página 27? Embaixo ali da imagem da Kaaba. Ok? Quem pode ler para a gente aí a página 27? Arthur, se eu puder ler para a gente, fazendo um favor. Obrigado, hein? De que forma o Império Árabe se estabeleceu e qual a relação entre a unidade política e religião dos árabes? Obrigado, Arthur. Galera, a resposta é um pouquinho grande, ok? Da primeira. A segunda é pessoal. É o seguinte, na primeira você tinha que fazer um apanhado, literalmente, sobre o capítulo, para explicar essa imagem. Por quê? Isso aí está pedindo para você relacionar a formação do Império Árabe e a unidade política e religiosa. Ou seja, essa imagem é da Kaaba, da Pedra Negra. Mas ele perguntou como se formou o Império Árabe dessa religião que ele está mostrando aí. O Império Árabe se estabelece após o início da pregação em Meca de Muhammad, ou mais conhecido como Maomé, Muhammad Maomé, em 622. E depois com sua conquista em 630. E lá no final com sua morte em 632. A qual o poder é passado pelos califas, que são os sucessores do profeta, que expandem a religião em toda a Península Arábica e depois no Oriente Médio todo. Eles vão expandir pela Península Arábica e depois para o Oriente Médio todo. Aqueles países que nós vimos no mapa. E eles vão chegar aonde hoje é a Península Ibérica. O que é a Península Ibérica? Portugal e Espanha. E vão conquistar o norte da África, onde hoje é o Marrocos, o Egito, a Argélia. Ou seja, e isso tem tudo a ver com a religião, porque o islamismo, que é submissão total a Alá, prega a teocracia. O que é a teocracia? Que não há diferença entre o governo dos homens e o governo religioso. Os dois se misturam. Teo é Deus, cracia é poder. Então, aonde se formou reinos árabes, se formou também a teocracia. A religião se misturava com a política. Até hoje, a maioria dos países são assim. Funciona desse jeito. Religião e política, a mesma coisa. E ela se baseia, sobretudo, no livro chamado Alcorão, ou Corão. Ok? Que é um livro de conduta moral e também como um livro para você seguir politicamente. Ok? Então a resposta é meio grande. Tem que copiar essa aí. Não tem jeito, hein? Resposta grande, hein? Ok? Professor, aí vem a segunda. Você já ouviu falar na religião islâmica?
Geralmente, quando estou na sala de aula que eu pergunto isso, aí vem aqueles comentários. Professor, eu só vi o islamismo no negócio de terrorismo. Quem viu aí a religião islâmica associada ao terrorismo? Viu? Aí, ó, Arthur foi o primeiro. Alguém conhecia alguma coisa da religião islâmica? Escreve para mim. Você conhecia alguma coisa do islamismo, da religião islâmica? Ou era só ouvir falar aquela coisa de terrorismo, preconceito, o pessoal de se vestir, as mulheres de burca? Ou então nem tinha ouvido falar nada? E aí, o que você falou? Escreve para mim. Ou pode chamar no microfone, quem fez a pesquisa, né? A Marina botou que sabia pouca coisa. O Arthur falou que não conhecia só o Deus Alá. O Cauã colocou que eu. O Rafael falou que nada. Bernardo, nada. Galera, a religião islâmica está passando cristãos no mundo, em quantidade. Tem mais de 1,5 bilhão de seguidores. 1 bilhão e pouco de seguidores. É uma religião imensa. Mas aqui no Ocidente a gente conhece muito pouco. E é bom esse capítulo para você aprender um pouco mais sobre a cultura deles. E também acabar com o preconceito. Com a jihad, com a questão de terrorismo, a questão da ciência, que eles davam muito valor, a medicina se deve muito a eles, a questão da encadernação dos livros e muitas outras coisas que nós conhecemos hoje foram invenções árabes ou melhorias árabes. Ok? O Pedro colocou que só tinha ouvido falar do terrorismo, da jihad, né? Acontece. O Arthur colocou na matemática, dos cálculos matemáticos, dos números arábicos. Você aprende lá pequenininho, os números arábicos, verdade, ok? Sim, as pessoas têm muito preconceito com a religião deles, então, assim, essa questão do terrorismo cresceu tanto no mundo que muita gente prefere não conhecer. Galera, vamos lá, né? A gente tem que conhecer o outro. A história ensina isso. Nós temos que compreender o outro para diminuir o preconceito que a gente tem sobre outros povos. Fechou? Ok? Podemos passar então, galera? Podemos passar a página? Página 28 e 29. Página 28 e 29. Ó, 28 e 29 era mais geografia do que história. Incrível que pareça, ok? Era mais a aula de tio Peterson do que de história. Por quê? Galera, abre lá a página 28. Na página 28 é justamente sobre o Oriente Médio. Isso aí é o Oriente Médio todo. A Península Arábica é onde é banhada pelo Mar Vermelho, pelo Golfo Pérsico, pelo Mar da Arábia, ali, que é o Oceano Índico, ok? Isso aqui é o Oriente Médio todo, os países que ocupam lá. Então você vê que tem Turquia, Irã, Afeganistão, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Egito, Chipre, Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Iêmen e Omã. São 17 países, o professor já contou. São 17 países. Beleza, Cássio? O Bernardo botou aqui que só conhecia sobre Bin Laden. E o Allah Akbar, que é Deus é grande. Tá, beleza. Quem pode ler para a gente as questões da página 29, fazendo favor? Página 29, quem pode ler para a gente? São duas perguntinhas pequenas, é tranquilo. Página 29. Arthur, se manifestou. Vamos lá, lê para a gente, fazendo favor. Após analisar o mapa, responda essas questões. Na atualidade, que países são localizados no Oriente Médio? Então, vamos lá. Letra A. Professor, era para colocar todos do mapa? Era, sem exceção. O Oriente Médio todo, que é a região toda aí, é composto por mais de 15 países. Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria, Turquia, Egito e Chipre. Dá 17, eu coloquei errado aí. São 17 países. Professor, mas tem que colocar todos? Tem que colocar todos, porque é o Oriente Médio todo. E eu vou chamar atenção para um país.
Aqui em cima fica a Turquia. Lá em cima fica a Turquia. Metade da Turquia fica no Oriente Médio e metade fica na Europa. É o país que divide a Europa ali do Oriente Médio. Então é uma porta de entrada dos europeus ali, é uma porta de entrada das pessoas que querem fugir do Oriente Médio para a Europa. É onde ficava a antiga Constantinopla. Constantinopla é a capital, Istambul, próximo ali, ok? A Turquia atual é a antigo Constantinopla. O antigo fazia parte do antigo Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Tranquilo? Porque quando entra tarde, ele dá erro, que a gente bloqueia o acesso, tá, Mariana? Tem que ficar esperto. Qual, Cauã, que é o único país? Fala para mim. O Cauã está perguntando, qual é o único país que se divide em dois? É a Turquia. É a Turquia. O único país que tem território, em dois territórios ali ao mesmo tempo, do Oriente Médio e outro território, outro continente, é a Turquia. Por incrível que pareça, ok? Isso aí. Ele é sim. Arthur, lê o número 2 pra gente, fazendo favor. Quais países ocupam a Península Arábica? Vamos lá. Península Arábica. O que é a Península Arábica? É banhada pelo Mar Vermelho, pelo Golfo Pérsico e ali pelo Oceano Índico na pontinha. Quem são eles? Na ordem, da esquerda para a direita, que tem que fazer a voltinha. Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Omã, Iêmen e Catar. É a galera da voltinha ali, ó. É a galera da voltinha. Isso que é a península. Professor, por que você tem que saber o que é a diferença entre o Oriente Médio e a Península Arábica? Porque na Península Arábica, o pessoal podia fazer agricultura. É isso que eu quero que você entenda. Vamos lá. Professor, no Oriente Médio todo você faz agricultura? Não, no meio tem o deserto da Arábia. Não tem como. É quente e seco. Se você for definir qual é a temperatura e o clima da região e o solo, é quente, seco e arenoso. Mas no litoral da Península Arábica, o clima é mais ameno, a chuva é mais constante, o que permite fazer agricultura, ok? Cultivo de tâmaras, como eu falei com vocês, e outros produtos, limão, laranja, que eram comercializados no interior, que era muito quente. Então, quem morava no litoral levava uma vantagem maior, porque você conseguia criar com mais facilidade gado, fazer agricultura, gerar esses produtos, cultivar esses produtos e vender para os beduínos, que os beduínos levavam em caravanas para outras regiões. Você entendeu o que ele quer que você faça? Você tem que aprender a localizar o que é o Oriente Médio e a Península Arábica. O Arthur perguntou, professor, mas eles também ocupavam parte da Jordânia. Aqui, ó, a maior parte da Jordânia não é banhada pelo mar. Se você falasse Egito, parte asiática, até concordaria. Mas a verdade é que a parte da Jordânia é tão pequena, dividida com Israel, ali com a Arábia Saudita, que o pessoal nem considera ela a Península Arábica. Eu entendi a sua fala, mas a parte dela é tão pequena, que é tão pequenininha que é banhada, que na verdade ela acaba não entrando lá. Não entrando. Se você olhar lá, ela faz a divisa com Israel, ok? É praticamente nulo. Não existe ali toque do mar ali. É uma faixa de água bem pequenininha. Tranquilo? Podemos passar? Ok? Agora tem um texto para ler, hein? Página 30. Tem um texto grande e duas perguntas. Quem não foi ainda que quer ler? Interpretando documentos. Pedro, você quer ler? Vai lá, Valeriano. Muito obrigado. Pode ler Interpretando Documentos, página 30. Interpretando documentos. A respeito do rico comércio praticado na Península Arábica, observe os documentos reproduzidos a seguir. Para evitar as áreas de conflito entre bizantinos e persas, a maioria dos mercadores passavam suas mercadorias para caravanas na entrada do Mar Vermelho, que seguia por terra para o norte. Pela trilha que se estendia ao longo das montanhas, até a Palestina e a Síria, certos mercadores condutores
e guardas, além de 2.500 camelos. O valor dos bens que do rei Salomão e Jerusalém. Epa, pulei uma parte. O valor dos bens que carregavam era incalculável. A Bíblia registra a visita da caravana da rainha Sabá à corte do rei Salomão em Jerusalém, com uma quantidade de ouro, pedras preciosas e perfumes que os judeus jamais haviam visto. Galera, esse texto é muito legal, porque ele traz um texto, uma parte do Antigo Testamento, do rei Salomão, o rei sábio, que ficava lá onde hoje é Israel, e também da rainha de Sabá, que foi lá visitar ele, que ele ficou extremamente famoso ali no Oriente Médio, e muitos reis e nobres iam lá visitar e ter um pouquinho do seu conhecimento. Isso está no Antigo Testamento, quem vai para a escola dominical Itabaiana não deveria ver. Então ele fala duas coisas, vamos lá, duas coisas no texto. Que tinha território que era até mais fácil você levar produtos, era mais rápido, só que era extremamente perigoso. Então o pessoal preferia vir na rota do Oriente Médio e atravessar Constantinopla, porque era uma rota extremamente segura. E fala de caravanas que tinha milhares de pessoas ali, milhares de beduínos, caravaneiros e camelos que levavam e traziam produtos, porque era uma rota mais segura. Galera, lembra naquela época já tinha assaltante, já tinha sequestro. Então imagina você estar numa caravana e você era atacado. Imagina, para você se defender, você tinha que ter um clã perto de você, centenas de pessoas. Não era fácil disputar rotas comerciais. E o destino principal era Constantinopla. E a rota principal para se chegar na Europa Ocidental era Constantinopla. Então o pessoal levava produtos, imagina, milhares de quilômetros andando de dromedário, de camelo, com produtos sendo carregados, você atravessava a rota ali do Oriente Médio, do norte para o sul, chegava em Constantinopla, negociava os produtos para depois ser levado para a Europa. Galera, hoje tudo é fácil. Navio, avião, é muito mais rápido. Nessa época demorava semana, meses para você fazer uma rota. E um dos exemplos que aconteceu dessas distâncias que eram imensas era justamente ali a rainha de Sabá, que está lá no Antigo Testamento. A rainha de Sabá, ela governava onde hoje é a Etiópia, lá na África. Ela saiu da Etiópia para conhecer, para ter um pouco do conhecimento do rei Salomão, que estava lá em Israel. Galera, pega um mapa, dá uma olhadinha no mapa. Olha só onde fica Israel. Israel fica aqui, ó, na pontinha. Ela saiu da África, andou milhares de quilômetros para chegar lá em Israel, para conhecer quem? O rei Salomão, o rei sábio. Que por acaso, se não me engano, ele também tinha a Arca da Aliança. Professor, o que vai acontecer? Quando ela vai fazer essa peregrinação, ela leva milhares de seguidores, ela leva ouro, prata, leva luxo, riqueza. Olha a imagem, ela está sendo carregada, uma mulher sendo carregada. Ela está contando com vários cavalos e até brancos aí desenhados, que era raro naquela época, né, de sinal de distinção. Você vê os tecidos e as roupas, você vê, é meio difícil, a imagem está borrada esse ano, mas estava carregando joias, está até se abanando ali. Imagina que essa viagem demorava dias e dias, meses, para você sair lá da África, do seu reino, para você chegar em Israel. Lógico, parte disso é relatado na Bíblia, no Antigo Testamento, mas se aconteceu desse jeitinho bonitinho, não sabemos. Diz que quando ela voltou, ela se relacionou com o rei Salomão, que era o rei sábio, tinha um conhecimento enorme, mas diz que ela voltou, tem uma das versões, que ela voltou e carregou a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança está até hoje lá na Etiópia. Não é provado, ok? Então vem as questões. Vamos lá, Pedro, lê pra gente as questões, fazendo favor. Tá bom. Após análise dos documentos, responda no caderno a essas questões. Que relação podemos estabelecer entre Constantinopla e a Península Arábica? 2. Como a obra do artista Apolônio de Giovanni
representam as riquezas descritas ao texto. Obrigado. Olha a primeira. As mercadorias orientais que eram comercializadas em Constantinopla passavam pela rota dos árabes. Olha só que legal. Por caravanas até chegar a Constantinopla. Então vamos lá, olha o mapa. É o que o texto está falando. A rota era mais segura. Galera, imagina que vinha produto do litoral, vinha produto da região onde fica hoje o Afeganistão, e eles iam para onde? Para o mesmo destino, que hoje é a atual Turquia, ou antiga Constantinopla. Depois de Constantinopla, eles pegavam esses produtos e levavam lá para o Ocidente. Por isso que se falava que Constantinopla era um grande entreposto comercial, que ligava o Oriente ao Ocidente. Olha o Oriente aqui, é o Oriente Médio. Todo mundo queria pegar os produtos, levar para Constantinopla em caravanas que você tinha, seda, perfume, tudo que você imaginava, e você comercializava lá e depois era levado para o Ocidente. O texto fala, porque as rotas eram as mais seguras, e Constantinopla era um grande entreposto comercial. O pessoal levava pedra preciosa, perfume, óleo, e os produtos que vinham do Ocidente também eram vendidos lá em Constantinopla, e depois os caravaneiros pegavam e revendiam no Oriente Médio todo. Tipo a mirra, o óleo para ungir, que os hebreus usavam. Ou seja, o comércio era dinâmico, era muito dinâmico, ok? Não era um comércio, não era paradinho, igual a gente acha. A gente tem um preconceito na antiguidade, não. Tranquilo? Só uma parte. O Império Romano, o Império Bizantino era muito maior, Davi. O Império Bizantino era muito maior do que a Turquia, a atual Turquia agora, entendeu? Não cai nessa, não. Correto, Arthur. Um grande entreposto comercial que levava as rotas da Arábia, levavam ao comércio em Constantinopla, que eram as rotas mais seguras dos caravaneiros, ok? Tem que complementar, mas está certo. Olha a letra B. Como a obra do Apolônio de Giovanni, que retrata a visita de Rainha de Sabá, da Rainha de Sabá lá a Israel, o reino da Judéia, né, do reino de Salomão, como é que isso representa a riqueza que existia na época? Galera, primeiro, ela saiu da África e rodou milhares de quilômetros, ela saiu do Iêmen. E imagina que ela saiu de lá com centenas, milhares ali de súditos, soldados, serviçais para carregar ela. E nessa viagem ela carregou muitas riquezas. Como a gente pode olhar pelas joias que elas estão carregando, os tecidos e as roupas, a quantidade de seguidores que está na imagem dela aí. Olha só quantos seguidores ela está aí nessa imagem. Você pode falar que ela era nobre porque ela estava sendo carregada. Ela não anda, ela estava sendo carregada pelos seus funcionários. Então, o que é sinal de riqueza nessa imagem? A quantidade de pessoas, as joias, parece que estão com ouro também ali, algumas coisas na cabeça ali dela, que parece uma coroa. Então, ela carregou muitas riquezas, joias, ouro. A quantidade de seguidores, as roupas finas e bem trabalhadas. Olha as roupas que elas estão. Imagina andar no deserto, né, com aquela roupa. Devia ser uma delícia. Tão quente que deveria ser, roupas pesadas e chiques. Isso tudo era para passar a impressão que a rainha de Sabá era muito rica e poderosa. E estava certo, ela era muito rica e poderosa. Diz que na volta ela carregou a Arca da Aliança, está lá até hoje perdida. Tem gente que a Arca da Aliança foi perdida lá na região onde hoje é Israel, não sabe onde é que está. Não tem uma resposta definitiva ainda para isso. Dúvidas? Dúvidas? Tranquilo? Podemos passar? Página 32. Quem pode ler para a gente o saiba mais da página 32? Os preceitos islâmicos. Quem pode ler para a gente? Página 32. Saiba mais. Pode, Ana. Muito obrigado. Pode ler. Para a escriba do Alcorão, em que os dialetos falados pelos árabes foi escolhida ainda utilizada em poesia, o que fez dessa via também o idioma oficial na Península Arábica, por ser escrito em profética. O Alcorão é ali, mas simplificado, de maneira mecânica, lógica. Foi reunido em 5 preceitos, que dão
Essa é a oração que deve ser finalizada 5 vezes ao dia, em horário fixo, em duração de mês. Depois de ser realizado entenda a qualidade do fazer do necessário. O regime de Ramadã realizado no mês de calendário islâmico, que é lunar. Os termos do Messias realizados em horários do regime e a peregrinação a Deus, ao menos uma vez para quem tiver recursos financeiros e consciência. Obrigado, Ana. Ficou baixinho, mas é porque por causa da conexão também estava muito ruim. Mas quem aumentou o microfone daí, o volume deu para escutar um pouquinho. A Ana deu para a gente os preceitos islâmicos. Muito obrigado. Os preceitos islâmicos são aquilo que é a base, como se fossem nossos 10 mandamentos. Orar, fazer profissão de fé, ou seja, só Allah que é seu Deus e Muhammad é seu profeta, e o Alcorão é o seu livro. Você tem que orar 5 vezes ao dia voltado para a Meca, tem que fazer a ablução do corpo, que é a limpeza, nós já falamos disso. Você tem que fazer caridade, ajudar os mais pobres, tem que fazer um jejum no Ramadã, que marca a entrega do livro sagrado ao Alcorão aos homens. Você tem que peregrinar uma vez a vida, pelo menos a Meca, se você tiver condição financeira e material. É isso que você tem que seguir para ser um bom islâmico, um bom crente. Crente mesmo. Crente em qualquer religião onde você acredita. Você acredita em qualquer religião, no budismo, no islamismo, no cristianismo, nas religiões de matriz africana, no bandismo, no espiritismo, você tem que ser um crente, ok? Então, se você segue isso, você é considerado um bom islâmico. Como se fossem os nossos 10 mandamentos, galera. Sem preconceito. E tem outras coisas mais. Vamos lá. O que é proibido e liberado no islamismo? É proibido comer carne de porco, que é considerado impuro. É proibido o infanticídio. É proibido você beber bebida alcoólica, ficar embriagado, ébrio. É proibido você jogar jogos de azar. Mas é permitido você ser poligâmico, desde que você consiga sustentar suas esposas iguais. Nós já discutimos isso. Então tem mais coisa também, ok? Mas essa é a base principal, são esses 5. Aí vem o Organiza as Ideias, lá na parte de baixo. Organiza as ideias. Retome a página de abertura do capítulo e observe a imagem do islamismo em Meca. Quais preceitos do islamismo os fiéis estão realizando? Seriam 2. Professor, qual é a imagem? É a imagem da abertura. Nós já fizemos essa atividade, uma delas. O que tem aí que você pode falar que é preceito islâmico? Vamos lá. Peregrinação à Meca e oração 5 vezes ao dia virado para a Meca. Então são 2. Vamos lá. 32. Você irá virado à Meca 5 vezes ao dia e também fazer peregrinação à Meca. Tá passando gás aqui agora. Maravilha. Deixa eu passar. Ok? São 2. Orar 5 vezes ao dia virado para a Meca e ir à Meca uma vez à vida para entregar os seus pecados. Só tem 2 nessa imagem, ok? Quem colocou aí? Cauã. Tá certo, Cauã. O Arthur também tá certo, tô colocando aqui para mim. Ok? Bernardo, sem fome agora, esquece isso. Beleza, tranquilo. Fechou? A galera que colocou aqui para mim colocou certinho. Tá errado não. Professor, e a página 33? Tem o troca de ideias. Um texto grandão. O Arthur tinha pedido para ler. Arthur, lê pra gente, troca de ideias. A respeito de alguns preceitos islâmicos, lê os fragmentos de texto a seguir. Tá. O Arthur, vamos lá. Deixa o Cauã ler que ele não foi ainda. A próxima é sua, o texto de baixo da 33. Ok? Cauã, lê pra gente então. Quando se recita o Alcorão? Quando se recita o Corão, escutai-o e calai-vos. Talvez Deus tenha misericórdia de vocês. Lembrai-vos internamente do Senhor com humildade e temor. Rezai em voz baixa pela manhã e pela tarde. Não estejais entre os descuidados, aqueles que estão próximos a Deus, não desdenham de adorar, louvam-no e postergam-se diante dele. Os crentes, não vos aproximeis da oração estando ébrios, sem saber de que dizeis.
nem impuros, a menos que estejas a caminho até lavar-vos. E se não encontrardes água, esfregai-vos com pó que seja bom, areia, e lavai-vos o rosto e as mãos. Deus é tolerante e indulgente. Os vossos acreditais em jejum, vós é prescrito como foi prescrito àqueles que vos precederam. Assim são os piedosos. Aqueles que dentre vós estiver doente ou de viagem, jejuará em número igual de outros dias. Quem, podendo jejuar, não o fizer, dará comunidade comida a um pobre. Quem voluntariamente demais, isso será um bem para ele. E no mês de Ramadã, no qual o Corão foi enviado como guia para os homens, Alá deseja o que é fácil e não difícil para vós. Completai o período de jejum, glorificai a Alá pela maneira como ele vos guia. Sedes agradecidos. Perfeito, Cauã. Vocês acabaram de ler uma parte das suras, que ali eram como se fosse ditado foram a nossa Bíblia, não foram os profetas que escreveram boa parte da Bíblia. Então lá, muitas pessoas que acompanhavam o profeta Muhammad começaram a escrever o que ele falava. Então isso vai virar o Alcorão, o livro sagrado deles. E vocês acabaram de ler uma parte deles, alguns trechos. Você tem que não pode estar ébrio, você não pode estar bêbado, você não pode estar sujo. Se você não tiver água, passa areia no corpo para se limpar, ablução. Você tem que ter respeito por Alá, você tem que ter temor por Alá, temor mesmo, respeito e temor. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Então é como se fosse um manual de conduta. Você tem que ter ali medo quando você está ali orando para lá, porque ele está te observando, ele está te olhando. Então isso faz parte da cultura deles. E ele fala que você tem que respeitar o Ramadã. Se você estiver viajando, depois você tem que fazer o Ramadã. Crianças e mulheres não precisam. Grávidas não precisam. Mulheres grávidas, crianças também não. Então é todo um código de conduta para dizer como é que você deve ou não agir. Olha só que legal. Deve ou não agir. Professor, aí vem 4 perguntas embaixo. Em equipe, debata-se a seguir. Lógico, não está em equipe, né, gente? Então eu fiz como se fossem questões. Que condições o crente deve apresentar para realizar suas orações? Galera, não tem exceção. Na explicação passada, o pessoal fala, professor, escreveu aqui para mim. É frescura. Na igreja cristã não tem isso. Você pode entrar, um mendigo entrar. Beleza. Mas esse sinal, na cultura deles, esse é sinal de respeito. Você tem que apresentar as suas orações de forma humilde e temerosa. Humilde e temerosa. Temer a quem? A Alá. Ok? E também você tem que estar ébrio, não pode estar ébrio. O que é ébrio? Bêbado. E você tem que ter feito a ablução do corpo. O que é a ablução do corpo? Você tem que estar limpo. Então vamos lá. O crente deve se apresentar as orações de forma humilde e temerosa, vírgula, não está ébrio, bêbado e tem que ter feito a ablução, que é a higiene. É obrigatório, ok? Isso é obrigatório para entrar na mesquita. Tranquilo? O texto que ele está se referindo, Cauã, é Alá. Ele chama o Deus dele de Alá. Igual a gente chama o nosso Deus de Deus, né? Cristão. Javé, Yavé, Jeová. Ok? Letra B. Quais são os significados da palavra ébrio e ablução? Ébrio significa você estar em estado de embriaguez. Você está viciado em bebida alcoólica. Ok? Isso é estar ébrio. E a ablução? A ablução diz respeito à limpeza do corpo, a qual o fiel tem que fazer antes de fazer suas orações. Então, você não pode estar ébrio, não pode estar bêbado e não pode estar sujo. Ok? Galera, cultura deles. Ok? Cultura deles. Pode falar, Arthur. O que você colocou na... Lembrar de Deus com humildade e temor. Rezar em voz baixa pela manhã e pela tarde. E que não estivessem entre os descuidados, entre parênteses ébrios. E fazer a ablução do corpo. Perfeito, Arthur. Muito bom. Dúvidas? Já copiaram? Dá um ok para mim aí quem pode passar. Dá um ok. Senão depois o pessoal fica pedindo para voltar ao slide. Quem já foi, já fez tudo, dá um ok. Ok? Então vamos lá. Vamos passar para a letra C e D. Letra C.
Qual é a importância do mês do Ramadã para os seguidores do islamismo? De acordo com o texto, o período do Ramadã é importante para os fiéis, pois marca o envio do Alcorão ou Corão para os seres humanos, que se comemora no nosso calendário cristão entre o mês de abril e maio, ok? Então, o que é o Ramadã? Que o pessoal fala, professor, fazer jejum de 30 dias? O pessoal fica reclamando comigo na explicação. O Ramadã marca a entrega do livro sagrado por Deus aos homens. Na verdade, foram os homens que escreveram, mas tudo bem. A compilação dele foi inspiração divina, que nem nossa Bíblia. Nossa Bíblia também é assim. E isso é um período sagrado para os islâmicos. Então, você tem que fazer o jejum do nascer ao pôr do sol. Só beber líquido, água. Chegou o pôr do sol, você pode se alimentar normalmente, ok? Nasceu o raiar do sol, não posso comer mais nada. Professor, mas no verão os dias são longos. Só lamento. Você tem que fazer o Ramadã. Quem está isento do Ramadã? Pessoas doentes, grávidas, crianças, pessoas que estão viajando para outros locais, mas só que depois eles têm que fazer o jejum, ok? Se pegar você ali falsificando, você vai ter que ir lá e fazer o Ramadã uns dias a mais, pagar uma multa, ou então fazer os dias que você não fez, ok? Não pode pular o Ramadã. Sim. Letra D. Além das orações do jejum, que outro preceito é mencionado no fragmento? Além da oração e do jejum, não podia colocar esses. Qual é o outro preceito que ele afirma? É ajudar os mais pobres. Traduzindo, fazer a caridade. Lá no meio do texto ele fala que além de você fazer o Ramadã, o jejum, além de você estar ébrio, não está ébrio, além de você ter que estar limpo, você tem que ajudar os mais pobres. Isso é uma coisa que é comum nos povos árabes, ajudar pessoas mais necessitadas. Você vê uma pessoa muito pobre ajudando outra. Isso aí é uma igualdade material. O islamismo prevê que todo mundo é igual, ok? Eles são irmãos. É a prática da caridade. Fechou. Quem colocou aí? Arthur. Beleza, certo. Beleza, Cauã também está certo, já respondido. Dúvidas? Sim ou não? Página 33 e 34. Tem um texto lá na página 34 que o Arthur vai ler pra gente. Arthur. Leia o texto a seguir. Presume-se que por ter surgido em terras de camelos e de pastores nômades, o Islã represente um refluxo das ideias de um povo simples, para o qual qualquer coisa maior do que uma tenda era uma visão desconhecida. Na verdade, ele surgiu mais de cidades muradas do que do deserto, mais de mercadores que estavam em contato semanal com o mundo exterior do que de pastores de rebanhos, mais de cidades crescidas à sombra de montanhas escarpadas, próximas ao mar ou situadas no centro de oásis irrigados, do que das areias quentes sopradas pelo vento e da solidão árida do interior. Esse texto é difícil, mas ele pergunta: de acordo com seus estudos, confirma os argumentos apresentados no texto sobre a formação do islamismo. Ele fala o seguinte: a gente é tentado a achar que o islamismo nasceu das tribos beduínas que não tinham nada que fazer e fizeram uma religião mais fácil porque eles não aguentavam mais adorar vários deuses. Isso é uma visão muito simplista. Na verdade, o islamismo nasceu do contato comercial dos comerciantes que atravessavam a Península Arábica, o Oriente Médio todo, e tinham contato com outros povos que eram monoteístas, como os judeus e os cristãos. Então, quando Mohammed recebe a visita lá do anjo Gabriel e pede para ele ir em Meca pregar que só há um Deus, que é Alá, que só há uma religião, que é o islamismo, e que só há um profeta, que é ele, e só há um livro sagrado,
que é justamente o Alcorão, no início que ele começa a pregar essa religião, que ela é muito mais simples, que ela prega a igualdade material, que ela prega a igualdade espiritual, todo mundo é igual no islamismo. No início a gente pensa que pelo fato dela ser muito simples, inclusive ela é recitada, ela não é lida, ela é recitada, como se fosse um poema, uma música lenta. As pessoas acham que o islamismo é uma religião muito simples. Na verdade, ela não é. Ela nasceu dos contatos comerciais com os povos árabes, com outros povos de fora do Oriente Médio, como os judeus, como os cristãos. E isso vai conduzir a uma religião chamada islamismo, que é submissão total a Allah. Se não houvesse esse contato comercial, se não houvesse essa importância da divulgação do islamismo nas áreas urbanas, talvez hoje nós não teríamos o islamismo como uma das grandes religiões do mundo, competindo com o cristianismo. Ok? Então ela não nasceu da simplicidade, ela nasceu do comércio e do contato de outros povos, ela nasceu da visão do anjo Gabriel mandando o Muhammad ir lá pregar a religião, converter os povos, para eles acreditarem que só há um Deus, que só há um livro sagrado e só há um profeta. É daí que vem o islamismo, submissão total a Allah. Veio das rotas comerciais, que foi o que também ajudou a espalhar a religião. Do mesmo jeito que as rotas fizeram os comerciantes conhecerem outras religiões monoteístas, foi nas rotas comerciais que o islamismo foi expandido, nas grandes cidades, como Meca, que é o entreposto comercial. Ok? Dúvidas? Podemos passar? Página 35. Lá na página 35 tem a expansão do islamismo, de 624 a 750. E lá embaixo tem interpretando documentos. Os árabes foram grandes difusores de moedas, pois, em decorrência do intenso comércio realizado, necessitavam de instrumentos monetários que facilitavam as trocas comerciais. Responda no caderno. Tem as duas moedas em períodos diferentes, em datas diferentes. Responda no seu caderno. 1. Qual a principal diferença percebida em relação às duas moedas apresentadas? A primeira moeda apresenta uma figura de um governante ao centro, que parece até do Império Romano, sendo uma efígie. Lembra da efígie? Que onde os reis colocavam a imagem na moeda? Já a segunda, há somente algumas inscrições em árabes e não tem imagens. Então, na primeira moeda tem uma efígie com uma imagem de um monarca, de um rei, e na segunda moeda não tem, só tem inscrição em árabes. Essa que é a diferença principal, porque as duas são feitas de ouro. As duas são de ouro. 2. De acordo com seus estudos sobre o islamismo, de que forma a religião pode explicar essa mudança de característica entre as moedas? Galera, antes os povos eram politeístas e eles poderiam adorar imagens, inclusive colocar imagem nas moedas. Mas com a conversão da Península Arábica e do Oriente Médio quase todo ao islamismo, se proibiu a adoração às imagens. Então, na moeda, era proibido você ter imagem, por exemplo, de Mohammed ou de qualquer outro califa. Porque na religião islâmica é proibido adorar imagens. E isso foi retirado das moedas. Isso não tem lá depois da conversão dos povos ao islamismo. E lembrar que a moeda facilitava o comércio, né? Não pode esquecer isso. Dúvidas, galera? Dúvidas? Dúvidas? Sim ou não? Dúvidas? Professor, o que é para fazer para a semana que vem, a aula de segunda-feira? Anota aí. Anota aí. Página 37 e 38 para casa. Página 37 e 38 da apostila. E 39, mais o caderno de atividade todo do capítulo 11. Ok? Eu já tinha colocado lá no planejamento. Página 37, 38, 39 e o caderno de atividade todo para segunda-feira. E segunda-feira vai estar liberado a atividade avaliativa, a trilha do capítulo 11, a partir de 7 da manhã até sexta-feira antes da aula, valendo 3 pontos. Galera, o tempo ficou muito em cima, ficou faltando 1 minuto, mas assim, sobre as mulheres árabes. Dependendo do país, como o Irã e Iraque, as mulheres praticamente não têm direito nenhum. As mulheres têm que usar a burca, não podem dirigir, não podem sair nem de casa sem a presença masculina. Tem países onde a mulher tem mais direito,
como os países mais ricos, como a Arábia Saudita, Irã, que permite até a mulher que dirija e ela saia sozinha, que talvez nem use a boca. Mas isso varia muito, porque a mulher no Alcorão é considerada submissa ao homem. Ela tem que obedecer às vontades do homem. Inclusive, há muitos castigos físicos previstos no Alcorão para as mulheres. Ok? É o comentário que eu posso fazer agora. Semana que vem a gente tenta voltar nisso. Dúvidas? Dúvidas? É verdade. Na Arábia Saudita as mulheres não podiam nem dirigir. Elas brigaram pelo direito de dirigir e conseguiram agora, 2019. É verdade. Na Arábia Saudita. Mulheres já morreram apedrejadas por adultério, sendo acusadas de adultério, de traição. Aconteceu muitas coisas ruins, tá?